Passo 3. Implementar o código 4C e o sistema de gerenciamento interno e preparar os documentos de verificação. Agora, você já conseguiu o passo 1, se tornou membro da associação 4C e depois estabeleceu a sua unidade 4C, conforme explicado no passo 2. No nosso próximo passo, o grande desafio é implementar o código 4C e o sistema de gerenciamento interno. Essa sessão tem o objetivo de ajudá-lo a entender os requerimentos da implementação do código e do sistema de gerenciamento interno. Isso será facilitado pelos exemplos de processos de implementação. O passo 3 também aborda a questão da preparação dos documentos de verificação 4C. Para isso, teremos sessões específicas para cada um dos 3 documentos necessários para a verificação inicial: a autoavaliação, mapeamento dos parceiros de negócio e organograma. Primeiramente, vamos olhar para 4 documentos específicos que contêm todos os requerimentos que você e sua unidade 4C precisam aderir. O primeiro de todos é o Código de Conduta 4C, com as 10 práticas inaceitáveis e os 28 princípios. O segundo é a tabela de indicadores das 10 práticas inaceitáveis, que é um adendo ao Código de Conduta. O terceiro é a lista de pesticidas banidos e proibidos, também uma adição ao Código de Conduta 4C. E por último, mas não menos importante, o documento que resume todos os requerimentos para verificação, as regras de verificação, que descrevem todo o processo de verificação para as unidades 4C e para os verificadores. Esses 4 documentos podem ser baixados no website da Associação 4C em recursos. Também estão disponibilizados como anexos dessa sessão de treinamento. Clique aqui para baixar as regras de verificação. Agora, olharemos para cada um dos 4 documentos mencionados anteriormente. Vamos comentar pelo Código de Conduta 4C. O Código de Conduta 4C consiste em 10 práticas inaceitáveis e 28 princípios nas dimensões social, ambiental e econômica. A eliminação das 10 práticas inaceitáveis é pré-requisito para aplicar a uma verificação. Os 28 princípios correspondem ao conceito de melhoria contínua que ilustramos no sistema de farol. Vamos imaginar que estamos dirigindo uma rodovia da sustentabilidade e chegamos a um farol. Verde significa uma prática aceitável. Um exemplo seria a não utilização de qualquer pesticida ou, ao menos, a utilização do pesticida menos tóxico possível e o estabelecimento de um sistema de gerenciamento de pestes. Amarelo indica uma prática que precisa ser melhorada. Por exemplo, a unidade 4C pode utilizar um pesticida com baixa toxicidade, conforme indicado na lista 4C de pesticidas amarelos, e começou apenas agora a desenvolver e implementar um sistema integrado de gerenciamento de pestes. Vermelho indica que a prática atual deve ser descontinuada. Esse seria o caso, por exemplo, de uma unidade 4C que utiliza um químico altamente tóxico, conforme indicado na lista 4C de pesticidas vermelhos. Ao longo do tempo, as unidades 4C se movimentam das práticas vermelhas para as amarelas e finalmente chegam às verdes. Uma unidade 4C pode ainda evoluir até um esquema de certificação. Isso é o que chamamos de melhoria contínua. Gradualmente evoluir para as práticas verde e melhorar a sustentabilidade geral, com o objetivo de proteger o meio ambiente, respeitar os padrões sociais e aumentar a eficiência da sua operação. Vamos entender um pouco melhor as 10 práticas inaceitáveis. Elas se referem às piores práticas sociais, ambientais e econômicas possíveis. Estão baseadas na Declaração de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas, ONU, convenções e padrões da ONU e Organização Internacional do Trabalho, OIT, assim como legislações nacionais.
Em nenhum momento, essas práticas devem existir em uma unidade 4C, se ela deseja se submeter a uma verificação. Essas práticas são: 1. Piores formas de trabalho infantil, tais como trabalho perigoso ou prejudicial à saúde e à segurança, como carregar peso ou trabalhar com substâncias perigosas, como produtos químicos. 2. Trabalho forçado ou escravo, ou seja, pessoas que trabalham de forma involuntária. 3. Tráfico de pessoas, ou seja, empregadores que forçam e abusam de pessoas que fazem parte da unidade 4C. 4. Proibir filiação a ou a representação por um sindicato. 5. Expulsão forçada sem a devida compensação. 6. Não oferecer moradia adequada aos trabalhadores quando ser necessário. 7. Não oferecer água potável a todos os trabalhadores. 8. Cortar florestas primárias ou destruir outras formas de recursos naturais, designados como áreas de proteção por legislação nacional ou internacional. 9. Uso de pesticidas banidos pela Convenção de Estocolmo e listados pela Convenção de Roterdã como poluentes orgânicos persistentes, chamados de PIC and POPs. 10. Transações imorais nas relações de negócio, tais como fraude ou corrupção. É obrigatória a exclusão de todas as 10 práticas inaceitáveis antes de aplicar para a verificação inicial. Para saber mais sobre as práticas inaceitáveis, verifique o documento chamado Tabela de Indicadores 4C para práticas inaceitáveis. Agora, vamos olhar esses indicadores brevemente. Eles descrevem situações e ou atividades que se qualificam como prática inaceitável. Veja, por exemplo, o exemplo de indicadores de prática inaceitável número 1, pior forma de trabalho infantil. O primeiro indicador aborda práticas dentro da unidade similares à escravidão, servidão por dívida ou trabalho infantil. O segundo indicador se refere a situações nas quais crianças, com menos de 18 anos de idade, exercem trabalhos perigosos ou prejudiciais à saúde e ou à segurança. Por exemplo, pulverizar pesticidas perigosos. Tanto uma como a outra são consideradas práticas inaceitáveis e, caso uma delas exista em sua unidade 4C, ela deverá ser eliminada antes que você aplique para uma verificação. Caso contrário, você não passará para a verificação. Vamos agora a um exemplo de prática inaceitável número 3, tráfico de pessoas. Aqui, diferentes indicadores são conectados com um círculo e isso significa que todos os itens devem ser evidenciados para que isso seja constituída a prática inaceitável. Agora, vamos descrever as 3 dimensões de sustentabilidade do Código de Conduta 4C e seus 28 princípios de melhoria contínua. Estamos falando das dimensões sociais, ambientais e econômicas. Como vistos anteriormente, os 28 princípios do Código são ilustrados pelo sistema de farol, com critérios de luzes vermelha, amarela e verde para cada princípio. Você encontrará os princípios agrupados em 3 dimensões na matriz do Código. Começaremos pela dimensão social, que se refere às condições de vida e moradia decentes para os cafeicultores e suas famílias, assim como seus empregados. A dimensão social inclui os seguintes princípios: liberdade de associação dos trabalhadores, não discriminação por gênero ou etnia, direito da criança à educação e à infância, assim como condições de trabalhos decentes para os trabalhadores fixos ou sazonais, por exemplo, salário mínimo, contrato de trabalho ou saúde ocupacional e condições de segurança. A dimensão social também trata do nível de habilidades e treinamentos oferecido aos parceiros de negócio da sua unidade 4C. Já a segunda dimensão é ambiental e aborda a proteção das florestas primárias e a conservação de recursos naturais, tais como a água e a terra. Os princípios da dimensão ambiental incluem a conservação da biodiversidade,
uso e manuseio de químicos, conservação do solo, fertilidade do solo e gerenciamento de nutrientes e o gerenciamento de água, energia e desperdício. A última dimensão, chamada econômica, tem o objetivo de melhorar a viabilidade econômica. Isso inclui princípios tais como informação de mercado, acesso a crédito, precificação, transparente, entre outros. Para as maiores informações sobre os diferentes princípios, os critérios vermelho, amarelo e verde e todos os indicadores, veja o documento Código de Conduta 4C. Tenha em mente que para se qualificar para a verificação inicial, a unidade 4C deve atingir o nível média amarela em cada dimensão, com base em sua performance em todos os princípios. Mas como funciona o sistema farol? Vamos ver juntos isso agora. Aprendemos que o princípio descreve a performance desejada para a entidade de gerenciamento e os parceiros de negócio e que para cada um dos 28 princípios existentes, existem 3 classificações diferentes, vermelha, amarela e verde. Em outras palavras, esse critério especifica o nível da performance para cada princípio. Por exemplo, é possível observar que dentro da sua unidade, os trabalhadores usufruem do direito de fundarem, pertencerem e serem representados por uma organização independente. Isso significa que a performance da sua unidade é amarela no princípio 1 da dimensão social. Parecido com o sistema indicador que observamos quando falamos de práticas inaceitáveis, existem também indicadores para cada um dos critérios vermelho, amarelo e verde dos 28 princípios. Esses indicadores são muito importantes e falaremos mais sobre isso no próximo slide. Os indicadores descrevem os status de mensuração de cada nível de performance de um princípio. As unidades 4C devem usar os indicadores para determinar o seu nível de performance na sua autoavaliação, o que ajudará na definição de um plano de melhoria. Os verificadores 4C também utilizam os indicadores para confirmar a autoavaliação da unidade 4C. Normalmente, é definido um conjunto de diversos indicadores por critérios de princípio. Vamos observar o princípio 7º da dimensão ambiental, que trata do uso preferencial de energia renovável. Existem 3 indicadores sobre o critério verde, que são conectados com a palavra E. Isso significa que apenas quando todos os 3 indicadores são atingidos pela unidade 4C, que determinada prática pode ser confirmada como sendo verde. Se qualquer um dos 3 indicadores verdes não for atingido, o nível de performance da unidade 4C, nessa prática, será considerado amarelo. Agora, vamos voltar nossa atenção para os indicadores de critério amarelo desse princípio. Podemos ver que os indicadores estão conectados pela palavra E. Isso significa que quando um dos indicadores é comprovado, o nível de performance da unidade é considerado amarelo. Em breve, você notará que os indicadores do código 4C são baseados na performance, ao contrário de serem prescritivos. Sendo assim, eles não fornecem instruções precisas sobre como fazer as coisas. Os indicadores apenas fornecem uma estrutura que indica o caminho em direção às práticas sustentáveis, permitindo a você flexibilidade sobre a forma de trilhá-lo. Vamos agora falar sobre o assunto do uso de pesticidas no Código de Conduta 4C. O tema é abordado como prática inaceitável número 9, assim como no princípio 2º da dimensão ambiental. A Associação 4C também fornece um documento de apoio chamado Listas 4C de Pesticidas, que consiste de 3 partes. O que está contido em cada parte? A primeira parte é utilizada para avaliar se a prática inaceitável número 9 pode ou não ser observada dentro da unidade 4C. Isso inclui o uso de pesticidas banidos, o que nenhuma unidade 4C, incluindo seus parceiros de negócio, podem utilizar. Os pesticidas altamente tóxicos são extremamente prejudiciais aos humanos e ao meio ambiente.
foram banidos pela Convenção de Estocolmo como poluentes orgânicos persistentes, POPs, e pela Convenção de Roterdã, conforme previamente informado e consentido, PIC. As partes 2 e 3 dizem respeito aos pesticidas que a Associação 4C classifica como pesticidas vermelhos e amarelos. Assim, como sistema de farol utilizado para os 28 princípios do Código, o uso de pesticidas vermelho e amarelo deve ser suspenso, enquanto que o uso de pesticidas amarelos é tolerado. Se a entidade gerenciadora ou qualquer um dos parceiros de negócio da sua unidade estiver usando um ou mais pesticidas amarelo, a sua unidade será amarela. Se a sua unidade 4C utilizar qualquer um dos pesticidas vermelho, a sua performance no princípio 2 será definitivamente vermelha. Os ingredientes ativos listados como vermelhos são altamente tóxicos e podem causar câncer ou efeitos de desregulação endócrina. Alguns são comprovadamente capazes de envenenar humanos. Por isso, não utilize nenhum dos pesticidas vermelhos em sua unidade ou tente descontinuar o uso destes assim que possível. Como aprendemos no passo 2, a entidade gerenciadora da unidade 4C deve criar e implementar um sistema de gerenciamento interno. Aprendemos também por que é necessário ter um IMS para implementar o código 4C. Agora, vamos ver mais de perto os elementos que compõem um IMS. A Associação 4C define 4 níveis para o IMS. São eles: básico, intermediário, avançado e integrado. Para que a verificação inicial ocorra, ao menos o nível básico do IMS deve estar estabelecido. Isso significa que o seguinte deve ser observado na unidade 4C. Definição do papel da entidade gerenciadora, existência de uma unidade responsável pelo IMS, o mapeamento dos parceiros de negócio foi realizado, a autoavaliação agregada está em uso, as autoavaliações individuais estão disponíveis no escritório, existem evidências de comunicações aos parceiros de negócio sobre o IMS, existe o comprometimento mútuo da entidade gerenciadora e dos parceiros de negócio em implementar o sistema 4C. Para uma explicação detalhada dos níveis intermediário, avançado e integrado do IMS, veja o documento de regras de verificação. Note que se você já tiver um IMS estabelecido antes de se unir ao sistema 4C, é possível utilizá-lo para a implementação 4C também. Nesse caso, você precisará simplesmente ajustar o IMS atual para que ele faça os documentos necessários à implementação 4C. A seguir, daremos o exemplo de um processo típico de implementação 4C em uma unidade 4C. No primeiro mês, a unidade 4C estabelece sistema de gerenciamento interno. A entidade gerencial também identifica e avalia por potenciais parceiros de negócio da unidade. Uma vez identificados os parceiros de negócios relevantes, a entidade de gerenciamento organiza o acesso a treinamento ou treina diretamente seus parceiros de negócio. Isso pode ser feito entre o segundo e o terceiro mês. Dependendo da performance dos parceiros de negócio, o período de treinamento pode durar de 1 a 2 anos e continuar durante todo o período de vida da unidade. Após o treinamento, os parceiros de negócio começarão a implementar práticas melhores. Eles podem, no entanto, precisar de mais apoio técnico, a ser organizado pela entidade de gerenciamento. Ainda, é muito importante que a entidade de gerenciamento monitore a implementação de práticas sustentáveis por parte de seus parceiros de negócio, com o objetivo de saber onde será necessário fornecer mais apoio. O processo de implementação, ou seja, a aplicação de práticas aprendidas durante o treinamento, pode levar de 3 a 6 meses. Mais uma vez, reforçamos que pode demorar mais, a depender da performance de cada parceiro de negócio e da entidade de gerenciamento. Com base em verificações e avaliações regulares da performance das unidades, a entidade de gerenciamento implementa ações corretivas quando necessário. Esses passos iniciais podem ser repetidos diversas vezes, ou seja, fornecer treinamento, implementar as lições aprendidas,
avaliar as práticas melhoradas e, finalmente, realizar ações corretivas onde necessário. Isso é importante para ganhar confiança na implementação de melhorias ao longo do tempo e conhecer o nível de performance da unidade em relação ao código 4C e os requerimentos IMS. Assim que a entidade de gerenciamento tiver confiança suficiente, ela deverá preparar os documentos de verificação. Isso pode ocorrer do 8º mês em diante. Considerando a visita de verificação e o sistema de gerenciamento interno, é muito importante manter registros e evidências de todas as atividades implementadas. E para finalizar essa sessão, gostaríamos de reforçar os requerimentos obrigatórios da verificação inicial. Ressaltamos que esses requerimentos devem ser cumprimentos antes de aplicar para a verificação. Primeiro, a entidade de gerenciamento e todos os seus parceiros de negócio devem excluir as 10 práticas inaceitáveis. Depois, as unidades 4C devem atingir a performance média amarela por dimensão do código de conduta. Mais tarde, você entenderá melhor o que isso engloba. Além disso, você deverá eliminar o uso de pesticidas orgânicos geneticamente modificados. Isso significa que as unidades 4C não devem cultivar, comprar ou comercializar qualquer tipo de café geneticamente modificado. Seguindo adiante, a unidade 4C deve implementar, ao menos, o sistema de gerenciamento interno para gerenciar a performance de seus parceiros de negócio. Por último, mas não menos importante, a unidade 4C deve conduzir avaliações periódicas de sua unidade de gerenciamento e parceiros de negócio e submeter a autoavaliação agregada, o mapeamento dos parceiros de negócio e organograma ao verificador antes da verificação. As próximas sessões explicarão em detalhes como preencher e criar documentos de verificação.